A história de Davi. Antes de contar a história de Davi, nós podemos aprender tantas coisas com a vida de Davi. Porque se nós vermos na Bíblia, se nós vemos aqui na Bíblia os salmos de Davi, é a coisa mais linda, não é? É a coisa... É incrível. É incrível ler uns salmos, como o Salmos 91 ou Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Em verdes campos me faz repousar, conduz-me às águas refrescantes. E como que Davi chegou a esse nível de ser realmente o verdadeiro adorador? Como que Davi, ele tinha tanta sabedoria? Como que Davi, o que Davi fazia? Nós podemos aprender com um homem que era segundo o coração de Deus, segundo a Bíblia. Davi era o homem segundo o coração de Deus. E certa vez Jesus disse: Bem-aventurados os de coração puro, porque eles verão a Deus. E como nós podemos ter um coração puro? Segundo a palavra de Deus, é por meio da salvação em Jesus Cristo, de nós estarmos firmes nele, nós estarmos com Cristo, seguindo ele, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz todos os dias e lembrar da esperança, da glória futura, de ir para o céu, de viver esse novo reino, o reino dos céus, esse reino vindouro. Isso purifica o nosso coração. E Davi tinha esperança em Deus. Mesmo ele não sabendo, não conhecendo o evangelho como nós, ele era cheio do Espírito Santo. Ele tinha um contato com Deus, ele tinha uma intimidade com Deus muito grande. E ele sabia desse reino vindouro que Deus queria trazer, começando pelo coração. E outra coisa, Davi, ele foi ungido. E após ser ungido, o Espírito Santo veio sobre a vida dele. E ele era cheio do Espírito Santo. Certa vez, os pessoais lá do palácio de Saul escutava: quem tá cantando? Quem deve estar cantando aí alto, cheio de alegria, pulando? Ah, é lá Davi cantando ao Senhor. Por quê? Por que isso acontecia? Por que Davi era tão alegre? Por que Davi ele tinha tanta paz? Porque ele era cheio do Espírito Santo. E outra coisa, ele era um verdadeiro adorador. E é isso que o Pai procura. Portanto, que a gente venha a ser como Davi. E a primeira coisa que nós podemos aprender com Davi, essa história linda de ele lá esquecido de sua família praticamente, porque quando veio o profeta Samuel ungir o novo rei de Israel, Davi foi o último a ser chamado. Mas foi este que Deus escolheu, porque Deus não vê a aparência, mas ele vê o coração. Deus viu a fidelidade de Davi lá cuidando das ovelhas e viu que ele poderia cuidar do seu povo, reinar em Israel. Portanto, a primeira coisa que nós podemos aprender com Davi, Davi não ligava para o que as pessoas pensavam. Davi, ele apenas ligava o que Deus pensava. Realmente é muito importante saber o que as pessoas pensam, mas Davi não tinha medo de julgamento. Certa vez ele estava com tanta alegria, cantando, levando a arca do Senhor, fazendo sacrifícios. E a sua mulher desprezou ele. Mas a resposta de Davi é muito forte, porque ele não ligava para isso. Ele só ligava para Deus. Só para o que Deus pensava. Porque certa vez foi revelado o seu pecado. E Davi se entristeceu, se arrependeu. Por quê? Porque Davi ele tinha um temor a Deus. Um temor a Deus. Esse temor era tão grande que ele não ligava o que as pessoas vão pensar, sabe? Ele tá cheio do Espírito do Senhor. Tá louvando o Senhor. Ele tá segundo a vontade de Deus. Então, outra coisa, a segunda coisa que nós podemos aprender com Davi, pegando esse embalo aqui de eu falando, Davi, ele temia mais a Deus do que os gigantes, do que os ursos, do que os leões. Portanto, nós podemos enfrentar leões e ursos através de problemas, mas Davi, ele enfrentava e ele confiava em Deus.
Portanto, ele temia Deus, temia tanto que após ele se pedir todo arrependido ao Senhor, ele orou: Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto, não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi não pediu para que Deus não tirasse o seu reino, para que não quebrasse sua promessa, não tirasse o Espírito Santo. Portanto, a terceira coisa que nós podemos aprender com Davi: Davi era um verdadeiro adorador. Davi, ele adorava a Deus em espírito e em verdade. E podemos ver isso aqui nesses salmos, que ele cantava: louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Portanto, nós devemos louvar ao Senhor com esse mesmo entusiasmo e celebração ao Senhor, porque ele é digno de tudo. A quarta coisa que nós podemos aprender com Davi é que Davi, ele era humilde. Quando Davi, ele foi ungido diante da frente de todos seus irmãos, por isso que existe no Salmos 23, que diz assim: prepares um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. O que isso significa? Essa oração de Davi no Salmos 23. Isso significa que Deus, ele nos abençoa no meio dos problemas, no meio das pessoas que estão à volta de nós, que querem o nosso mal. Porque certa vez Davi foi ungido rei de Israel, os irmãos que achavam que Davi era só mais um, e talvez nem considerava ele como irmão, talvez tinha até inveja de Davi por ter sido ungido. Davi, após ser ungido, ele não ficou se achando. Ele não cometeu o mesmo erro que José, que teve um erro juvenil, um orgulho juvenil em contar tudo aquilo, os sonhos para os seus irmãos, que ele seria o grande, que Deus ia usar a vida dele para livrar o seu povo. E foi isso realmente que aconteceu. Deus realmente deu esse sonho, mas ele se gabou por isso. Mas não era para ter se gabado, porque eu aprendi uma coisa, que a bênção, ela só é protegida quando está segura. O segredo protege a bênção. E é verdade. Portanto, Davi, ele sabia muito bem disso e ele guardou as promessas de Deus e viveu elas e confiou no Senhor. Portanto, a quarta coisa que eu disse, Davi era humilde. Porque Davi não se gabava. Davi, ele era humilde. Eu assisti uma série agora, um capítulo que eu assisto The Chosen, sabe? E apareceu um versículo, na verdade, dos Salmos de Asaf, e diz todo o contexto de como que ele contou ao rei Davi que não precisa nem de harpa, nem de música, mas ele simplesmente contou ao rei Davi os Salmos. E quando eles foram receber Davi, no filme diz, né? Não sei, mas provavelmente isso acontecia. No filme diz que todos se ajoelhavam. O rei Davi chegou, daí todos se ajoelhavam. Davi, não, levanta, sabe? Isso me faz lembrar como Pedro. Pedro foi lá na casa de um gentil. Esse gentil, ele sabia que ele era o homem de Deus. Esse gentil se abaixou e ficou assim. Daí Pedro disse: levanta, eu também sou homem. Ou senão, eu lembro também de João, o apóstolo João. O anjo na frente dele mostrou essa visão para ele. Ele viu Jesus, depois viu esse anjo glorioso praticamente. E João foi adorar o anjo, mas o anjo disse: não, adora a Deus. Sabe? Então, se até mesmo os anjos são humildes, se até mesmo o rei Davi foi humilde, se Jesus Cristo, o rei dos reis, mostrou que a humildade faz parte no reino de Deus, e que aquele que for como uma criança, este é do reino dos céus, que aquele que é mais humilde, que é como humilde com a criança, esse é o grande do reino dos céus. Por que nós não seríamos? Por que nós seríamos orgulhosos por talvez orgulho espiritual? Orgulho espiritual é pior. Então, enfim, eu quero terminar esse vídeo da melhor forma. Sobre humildade, meu Deus, Deus tem falado tão forte comigo que eu tive que fazer esse vídeo. Meu coração queimou. Eu não sei se você assistiu o vídeo até o fim, provavelmente sim. Ou você puxou o vídeo até aqui pra ver como é que estava. Mas se você assistiu até o final, sabe? Pratica. Pratica esses conselhos, porque você vai ser muito abençoado. Sabe? Ser humilde como Jesus. Temer a Deus. Porque
Isso é a palavra de Deus, é o segredo de sucesso, porque o ministério não acontece quando você tá lá na igreja, quando você sobe de cargo, não. O ministério que Deus quer na tua vida começa aqui no coração, na reconciliação com as pessoas que você deve se reconciliar, sabe? O ministério de Deus para sua vida é ajudar os pobres e os necessitados, é ajudar, é ver essas ovelhas perdidas e orar, interceder. Vamos fazer diferença para o reino de Deus. Vamos ser mais humildes. Vamos temer mais a Deus. Vamos nos consagrar mais. Pois assim o poder de Deus vem. E não o medo. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de amor, de equilíbrio e poder. É muito engraçado esse versículo, porque o amor de Deus que vem na nossa vida, porque Deus é amor, o equilíbrio, porque sem equilíbrio não tem como. Deus é um Deus de paz, Deus é um Deus de equilíbrio, sabe? Nem muito. Deus é um Deus fogo consumidor, mas Ele é amor, Ele salva os perdidos. Assim também a gente deve imitar Jesus Cristo. Mas após nós termos esse equilíbrio de Deus, equilíbrio em tudo que nós fizermos, em temer a Deus, Deus nos dá poder, sabe? O poder de curar enfermos, de ser muito abençoado, de viver as promessas de Deus. Portanto, que fica para nós, praticar humildade, temer o Senhor, não ligar o que as pessoas pensam, mas o que Deus pensa, e honrar a Deus aqui na terra. Espero que esse vídeo tenha falado contigo, que Deus abençoe você grandemente.